Olá, seguidores da TV TRE-BA. Eu sou Cláudia Cardoso, jornalista aqui da Assessoria de Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. E este é o nosso segundo episódio da série TRE-BA Explica, um bate-papo com tudo que você precisa saber para as eleições de 2022. E neste episódio vamos conversar sobre propaganda política e propaganda partidária. Então, assim, Jaime, continuando aqui o nosso bate-papo, né? Agora a gente vai falar sobre propaganda política, o que pode, o que não pode, o que é propaganda política, o que é propaganda partidária. Então, primeiramente, eu gostaria que você falasse aí quais são os tipos de propaganda política que estão previstos na legislação brasileira. Bom, a propaganda política é o gênero, não é? Significa aquele conjunto de técnicas utilizadas para convencer o cidadão, não é? Que é o destinatário da propaganda, acerca de determinada informação. A propaganda é uma forma de convencimento, a gente tem que lembrar disso. Existe a publicidade e a propaganda. A propaganda é uma forma de publicidade, mas uma forma de publicidade voltada ao convencimento. E aí o que é que ocorre? A chamada propaganda política é um gênero do qual temos algumas espécies, que são a propaganda eleitoral, a propaganda partidária e a propaganda intrapartidária. Ainda pode-se falar, no âmbito do direito administrativo, da chamada propaganda institucional. Mas, centrando-se no direito eleitoral, a propaganda eleitoral, especificamente, é aquela voltada à conquista do voto, quando os candidatos, partidos políticos, expõem suas ideias e buscam conquistar o voto do eleitor. Essa propaganda tem um período específico do calendário eleitoral para acontecer, a partir do dia 16 de agosto, após o término do prazo para a solicitação dos pedidos de registro de candidatura. Então, a partir do dia 16 de agosto. Já a propaganda partidária é uma propaganda realizada pelo partido político, não com o intuito de ganhar voto, mas sim de angariar seguidores, novos filiados, participar do debate público, divulgar suas ideias. E essa propaganda partidária ela pode acontecer de diversas formas, mas principalmente no rádio e na televisão. Ela tinha previsão até 2017 de acontecer no rádio e na TV, porém foi extinta essa forma de propaganda, não aconteceu de 2018 em diante. Porém, agora em 2022 foi aprovada uma lei a partir da qual essa propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão foi retomada, naqueles semestres em que não tem eleição. Então, no primeiro semestre de 2022, já está ocorrendo a propaganda partidária gratuita dos partidos políticos no rádio e na TV. No segundo semestre, nós não teremos essa propaganda, porque haverá eleição e a propaganda que teremos no rádio e na TV será a propaganda eleitoral. E em 2023, esse modelo de propaganda partidária gratuita no rádio e na TV voltará. É gratuita por quê? Porque o partido político não irá pagar para ocupar aquele espaço nobre na emissora de rádio, na emissora de televisão. O dinheiro gasto para a divulgação dessa propaganda, né, o tempo de propaganda, ele será compensado para as emissoras de rádio e TV com isenções fiscais. Isso é previsto na Lei 9.096, que é a Lei Geral dos Partidos Políticos. Finalmente, temos a propaganda intrapartidária. Essa é para consumo interno dos partidos políticos e ela está prevista para acontecer nos 15 dias anteriores às convenções para a definição dos candidatos às eleições 2022. O período de convenção está previsto para o dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. Então, nos 15 dias anteriores à convenção, os partidos, os pré-candidatos de cada partido, poderão realizar a propaganda intrapartidária voltada, repito, ao público interno, não é ao público geral, quando ele tentará, esse pré-candidato, convencer os seus correligionários a ser indicado como candidato às eleições desse ano. Seja um candidato a governador, vice-governador, presidente, vice-presidente, deputado estadual, deputado federal, deputado distrital ou senador. E o que a lei não considera como propaganda eleitoral extemporânea? Bom, a propaganda eleitoral, como eu disse, ela só está permitida a partir do dia 16 de agosto. Porém, antes do dia 16 de agosto, algumas condutas que já se assemelham, na verdade, à propaganda, técnicas de convencimento, são autorizadas. Por exemplo, o pré-candidato já pode falar como pré-candidato. Ele pode dizer que será candidato, já pode falar num futuro programa de governo,
não pode pedir voto. Pedir voto explicitamente está proibido. Mas falar como candidato, dar entrevista, fazer reuniões públicas, não é? Fazer reuniões para a definição do programa de campanha, da futura campanha, tudo isso o artigo 36A da Lei 9.504, a Lei das Eleições, permite. Tem poder de polícia sobre as propagandas políticas e partidárias? Sim, a Justiça Eleitoral, através dos juízes eleitorais, tem esse poder de polícia, que é um poder administrativo. Então o juiz eleitoral pode, de ofício, sem a necessidade, inclusive, da provocação, atuar para coibir a propaganda irregular no período das eleições. É o artigo 41 da Lei 9.504 que estabelece essa possibilidade. Quais são as medidas que a Justiça Eleitoral ela pode adotar para combater as chamadas fake news, né? Combater a desinformação nesse período eleitoral? Bom, a desinformação realmente é um grande problema da nossa democracia, não só do Brasil, mas de todo o mundo. Mas aí eu digo o seguinte, na verdade a desinformação e a mentira sempre foram personagens importantes e presentes dentro dos processos eleitorais. Se a gente lê, por exemplo, o livro de Quinto Cícero Túlio, escrito na época do Império Romano, ele já fala, da República Romana, perdão, ele já fala na desinformação e já sugere, inclusive, ao seu irmão que se utilize de fake news para conquistar votos, não é? Então, mentira sempre existiu. A grande novidade dos últimos anos foram as redes sociais, foram os aplicativos de mensagem instantânea, como o WhatsApp, como o Telegram, que fizeram com que a velocidade da desinformação aumentasse muito. Então hoje nós temos a desinformação muito mais rápida do que antigamente. No entanto, eu sempre digo o seguinte, a mesma ferramenta tecnológica que permite a desinformação, também permite que a informação aconteça, permite que a mentira seja desmascarada. Então é nisso que a Justiça Eleitoral vem trabalhando de forma preventiva, buscando desmentir mentiras, buscando garantir a boa informação, conscientizando o eleitor, realizando a sua função educacional e, evidentemente, contando com o apoio da sociedade, contando com o apoio dessas agências de verificação de informação, com o apoio das próprias plataformas digitais, que já fizeram convênios com a Justiça Eleitoral para evitar que a má informação seja difundida. E dessa forma, trabalhando de forma preventiva, a Justiça Eleitoral está buscando reduzir o impacto da desinformação. Evidentemente que, além dessa forma de atuar, a Justiça Eleitoral poderá atuar em casos concretos, no plano jurisdicional, no plano judicial, quando for provocada pelo Ministério Público, provocada por partido político, federação partidária, coligação, candidato. E aí, nesse caso, a Justiça Eleitoral, garantida a ampla defesa e o contraditório, poderá aplicar as penas da lei àqueles que, de fato, estejam praticando a mentira, a desinformação, que inclusive é prevista como crime no Código Eleitoral. É possível a realização de propaganda política em língua estrangeira? Bom, a propaganda política ela deve ser necessariamente em língua portuguesa, é o que diz a legislação eleitoral. Então a propaganda em língua estrangeira não pode acontecer. De quem é a responsabilidade pela produção e divulgação das propagandas políticas? Bom, a responsabilidade é dos candidatos e dos partidos políticos. Há uma responsabilidade solidária, né? Candidatos e partidos políticos, federações partidárias também, coligações, são responsáveis pelos conteúdos que divulgam e responsáveis, inclusive, por conteúdos divulgados por terceiros, desde que, evidentemente, fique comprovada uma relação entre aquele conteúdo e o candidato. Comprovado que o candidato poderia ter evitado, por exemplo, que aquele conteúdo falso ou ofensivo fosse divulgado. Então, tanto o candidato como o partido político, como a coligação, como a federação, são responsáveis e caberá à Justiça Eleitoral, evidentemente, apurar caso venha a ser provocada em um processo judicial. É possível a Justiça Eleitoral determinar a remoção de conteúdos irregulares de propaganda irregular na internet? Sim, também é possível, dentro do exercício do poder de polícia, que não se restringe apenas à propaganda física, mas à propaganda virtual, que hoje é, de fato, a grande instrumento de convencimento é a propaganda através da internet, é o principal meio hoje de divulgação das ideias e também das fake news no âmbito eleitoral. Como é que funciona aí o direito de resposta e o que é permitido e o que não é permitido veicular em uma propaganda eleitoral? Bom, o direito de resposta ele é previsto na Lei das Eleições,
a partir do artigo 57, direito de resposta na internet, também o direito de resposta em qualquer meio de propaganda, seja uma propaganda impressa, seja no rádio, na televisão, e ele deve ser proporcional à ofensa, né? A depender do meio de comunicação em que a propaganda, o direito de resposta vier a ser concedido, os prazos processuais são maiores ou menores, variando entre 24 horas e 72 horas, e evidentemente o direito de resposta caberá naquelas situações em que a Justiça Eleitoral entender que houve uma ofensa, que houve um ataque, uma mentira, uma fake news produzida, atingindo a moralidade de um adversário, de um candidato, patrocinando o discurso de ódio. Então, nessas situações, a Justiça Eleitoral poderá, sim, conceder o direito de resposta a ser solicitado pelo ofendido.